Olha só, pessoal, a mais tensa da história, hein? As eleições americanas, essas são bem tensas mesmo. Kamala Harris, que chegou à disputa substituindo Joe Biden, enfrenta Donald Trump numa disputa bem acirrada. As últimas pesquisas mostram os dois candidatos praticamente empatados. A votação começou hoje numa localidade em New Hampshire, onde vivem apenas 10 pessoas. 6 votaram. Lá, a votação foi encerrada. E aí, Marcelo da Fonseca, dá para ter uma noção do que é a eleição americana. Foram 3 votos para a Kamala Harris e 3 para Donald Trump. Ou seja, num pequeno lugar, num lugarejo, mas empate nas eleições até aqui. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ô, Júnior, quando eu acompanho a eleição, né, essa apuração lá nos Estados Unidos, eu fico muito orgulhoso da nossa justiça eleitoral, né, de como a eleição no Brasil, ela parece que é bem mais organizada, né? A gente sabe exatamente o horário que vai sair, a gente já tem a previsão ali, olha, as urnas fecham 5, no máximo 7 horas, 7h30, a gente tem um resultado, né, verificado ali pela Justiça Eleitoral. Hoje estava acompanhando a matéria do Eustáquio Ramos, eles não sabem exatamente quando que vai sair o resultado, né? A expectativa é que saia amanhã, pode ser que seja no fim de semana. Então, assim, a gente fica pensando, quando a gente normalmente critica muito o Brasil, né, quando a gente compara com outros países, mas no aspecto de eleição, de apuração da eleição, acho que a gente está muito à frente. E também no fato, né, de que a eleição americana é muito confusa, principalmente para quem não acompanha tão de perto. Quer dizer, a maior democracia do mundo, né, que os Estados Unidos gosta de se dizer, nem sempre o mais votado vai vencer a eleição, porque o candidato pode ser mais votado, só que ele pode perder nos estados que são os estados chaves, né, os estados pêndulo, e aí ele não ganha a eleição. Então, acompanhando assim de longe, a gente fica pensando, né, o tanto que é confuso. E eu fico também curioso de ver como que tá muito empatado, né? Tanto a Kamala quanto o Trump estão muito iguais nas pesquisas, então pode ir para qualquer lado, dependendo de como for nesses estados pêndulo, um pode ganhar, o outro pode ganhar. Vamos acompanhar para saber quanto que vem o resultado, sei lá se vai ser amanhã, na quinta-feira, na sexta, e ver o que o eleitor americano decide. O Eduardo Costa, nessa localidade ali em New Hampshire, 10 pessoas, tinha 10 pessoas que vivem lá, 6 eleitores. Os 6 votaram, 3 para um lado, 3 para o outro. Isso mostra como é que o negócio está dividido por lá, né? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Evidentemente que respeitando a decisão de cada um dos seres humanos, sobretudo de lá, porque eu não sou de lá, não tenho que meter a colher, isso mostra como é que o mundo está doido. Mas a minha opinião mesmo sobre a eleição americana, você pega metade do que disse o Marcelo, copia e cola, é o que eu penso. E eu me pergunto o seguinte, como alguém ainda critica a urna eletrônica brasileira? Só isso. Ô Rita Mundim, para a economia, hein? Muda de alguma forma ali se Kamala Harris vencer ou Donald Trump? Como é que o mundo econômico está olhando para essa eleição? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, Eduardo. Eu ainda critico as urnas brasileiras. Eu acho que o voto, que é o instrumento mais sagrado da democracia, ele ser auditado não tem problema nenhum. Quanto mais segurança para a contagem dos votos, melhor para todos nós. Mas voltando à economia, eu já tenho dito isso aqui, se o Trump ganhar, o Trump ele vai causar uma mudança muito grande na economia americana, porque ele já tá prometendo um protecionismo e isso pode sobrar para os emergentes. Como é que ele vai exercer esse protecionismo? Com barreiras comerciais para produtos importados, privilegiando aqueles produtos feitos nos Estados Unidos. Então, nós já vivenciamos isso há um tempo atrás, no governo dele, com tarifas sobre o nosso aço. Então, ele pode colocar tarifas na importação de produtos. O dólar vai se fortalecer e já está se fortalecendo com a possibilidade de vitória dele. Isso diminui o fluxo de dinheiro em direção a países emergentes como o Brasil. Mas isso é em nível global. Então, um fortalecimento do dólar, um fortalecimento da economia americana através de políticas protecionistas. E nos Estados Unidos, o Trump é republicano. Então, ele tende a cortar impostos, a diminuir o tamanho do Estado, e isso pode provocar até um aumento ainda maior no endividamento americano, que já está extremamente elevado depois do que o mundo passou, né? A crise de 2008, pandemia, onde os governos dos países desenvolvidos, em especial o governo americano, injetou muito dinheiro na economia. Então, nós podemos ter até um soluço de inflação nos Estados Unidos, interrompendo essa política de corte de juros por lá. Mas e se a Câmara
Kamala ganhar, a Kamala é mais pró-clima, né? O que favorece o Brasil como protagonista da economia verde e a manutenção do fluxo, né, de comércio internacional mais ou menos do jeito que está. Então, vamos aguardar e ver o que acontece. Silvana Lobo, bom dia para você. As eleições americanas, eleições bem acirradas, né? Metade para um lado, metade para o outro, pelo menos até agora nesse pequeno lugarejo. Fato é que nem os institutos de pesquisa conseguem apontar um vencedor. A situação está bem apertada mesmo por lá. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Olha, o que o Marcelo falou foi muito preciso, porque a eleição dos Estados Unidos é uma coisa completamente confusa. Esse fato aqui de ter 3 para um lado, 3 para o outro, não significa que está empatado. E mesmo que tenha um empate assim, vamos admitir, tem 51.322.000 para cada um, não significa que a eleição terminaria empatada por conta da sistemática deles. Se a Kamala ganhar no estado X, quantos são os delegados que esse estado X tem? Porque a eleição lá é indireta. Então você pensa, não é o que o povo quer que reflete o resultado da eleição, é uma eleição indireta. Eles votam em quem que eles preferem naquele estado e os delegados daquele estado, que vai depender de uma quantidade, é que vai dizer ao final, que são 500 e poucos delegados do país inteiro, é que se vai chegar à conclusão de quem é que ganhou essa eleição. E é lamentável mesmo você pensar que um país que tem toda a tecnologia desenvolvida, que eles não utilizem um formato melhor para um resultado mais rápido. E eu concordo com a Rita quando ela diz, mas não quando ela diz que não confia nas urnas, mas o fato de não ter uma comprovação. E aí a gente precisa lembrar que quem primeiro pediu para que saísse um boletim das urnas e que isso ficasse guardado para poder ser comprovado foi a turma do PT. E o Congresso Nacional votou contra. Depois a turma do Bolsonaro quis e falou assim, mas peraí, agora já isso foi decidido. Mas eu não vejo problema nenhum que saia um boletim das urnas e que isso fique guardado, né? Que aconteça isso. Mas que não tem dúvida que as urnas do Brasil são um sucesso de rapidez de resultado e o nosso sistema eleitoral, que representa a vontade do povo, aquilo que o povo deseja, às vezes é uma tragédia, né? O resultado do povo. Mas democracia é isso, é o governo do demônio, é o que o povo decide, não é isso? Silvana, Rita, só para fazer uma parte aqui... A minha crítica é exatamente essa. Qual o problema de auditar? Não tem problema nenhum. Então, mais segurança ao voto. Eu não estou criticando as urnas. Eu estou criticando a não anuência, né, de se auditar o que está escrito, o que está digitalmente colocado na urna. Ô Rita, mas só fazendo uma parte, né, até a Silvânia também, as urnas são auditadas. Existe uma auditoria, uma fiscalização feita nas urnas no Brasil, o sistema eleitoral. A Justiça Brasileira, inclusive, ela abre, né, para todos os órgãos de fiscalização, inclusive dos partidos. Né, você pode tirar o boletim da urna e conferir. Em cada zona eleitoral, em cada sessão eleitoral, é possível, fica disponível para todo mundo. Eu me expressei mal, não é isso. O sujeito que votou, o voto é impresso, vem na mãozinha dele, e ele só pega esse trem lá dentro da urna. É isso que a turma quer. Eles podem isso questionar mesmo, a questão do voto impresso auditável, mas que existe uma auditoria que é auditável... Não é o boletim, Marcelo, é o voto. Qual o problema? Mas é só para reforçar que a urna brasileira é sim auditável. Agora, Júnior, uma coisa que também, né, a gente não pode deixar de falar, né, da eleição americana é que em 2020 a imprensa bateu muito no Bolsonaro, né, que era o então presidente, quando ele se mobilizou e declarou apoio ao Trump, né, falando que queria que o Trump ganhasse no lugar do Biden. E isso gerou um problema pro Brasil, né, porque o Biden ganhou e como que fica a relação? Agora, o Lula, que se parece muito com o Bolsonaro em muitas coisas, faz a mesma coisa. Né? Nessa semana ele deu uma entrevista declarando apoio a Kamala Harris, falando que se ela ganhar seria muito mais seguro. Uma coisa totalmente desnecessária. Porque, independente de quem ganhar, como o Brasil e Estados Unidos, é preciso ter essa relação, é preciso ter essa negociação. Talvez é preciso, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, pensar mais no Estado e menos na ideologia.